Prezados, bom dia, boa tarde, boa noite. Tem um pessoal aqui do MGTOW de mais idade, entre os 45 e 50 anos, é o meu caso, é o caso do Cenas Red Pill, do MGTOW Tatuado, do Raccoon, do MGTOW Involuntário, do Médico da Peste, do Forever 78 e tantos outros que viveram literalmente na pele os anos 70, 80 e 90. Época em que havia sim certo e errado. Do que eu falar aqui no vídeo de hoje, eu vou deixar alguns links na descrição, porque o Yotoba não permite mais salvar vídeos, fazer recorte e colar nos meus vídeos. Aliás, o Yotoba está retirando os meus likes em outros canais, na cara dura. Tem um canal muito bom que sempre acompanho, não vou falar o nome a pedido do produtor, ele sempre pediu que não seja divulgado, porque ele não quer que o canal dele comece a encher de gente ruim. E ele tem razão mesmo. Mas enfim, comentei com ele que eu estava dando likes nos vídeos dele e o like sumia ao vivo. Ele testou com outro canal dele e era assim mesmo. Bom, vamos lá. O patriarcado dos anos 70, 80, 90, anos 2000 foram os melhores para as mulheres. Por exemplo, a atriz Maitê Proença recebe R$270 mil por mês. Porque o pai dela era promotor de justiça no estado de São Paulo, ou seja, funcionário público. O governo do estado de São Paulo cortou o, entre aspas, benefício dela porque ela mostrava casamento e vida luxuosa nas redes sociais e vida de atriz de sucesso. Mais de 10 anos de casamento. Mas como ela alegou que era união estável e não casamento, então passou a ter o, abre aspas, direito, fecha aspas, de receber novamente, começar a receber novamente os R$274 mil por mês, pagos com o nosso dinheiro, meu, seu e de todos que estão aqui nos ouvindo, e de todas as outras pessoas da sociedade. Assim como ela, declaradamente de esquerda, Regina Duarte, que é de direita, também recebe esses poupudos benefícios, entre aspas, mensalmente. Mulher que fosse filha de servidor público tinha direito à pensão vitalícia, desde que não casasse. No caso da Maitê Proença, a alegação de, abre aspas, mera união estável, fecha aspas, serviu porque, no entendimento da justiça, não era casamento. Mas, claro, a união estável de um único dia é considerado casamento para pegar todos os bens e patrimônios do homem. Daqui a pouquinho eu vou começar a falar de como era ser criança nos anos 80 e adolescente nos anos 90. Por enquanto estou só falando que a hipergamia daquela época era a mesma que é hoje. A mulher tinha vida fácil, né? Se fosse artista, então era literalmente endeusada. As honradinhas dos anos 70, 80, 90 eram como as de hoje, hipergâmicas, interesseiras, casamento só com um homem rico. As casadas viviam molhando a calcinha para os famosos que apareciam na TV. Tinha muito corno, muito homem corno. Só que a cornice não era romantizada como hoje tem até movimento de homens que desejam ser cornos. Esses homens que desejam ser cornos são as crias das MSOL. Aliás, o fenômeno MSOL, muito no Brasil, começou nos anos 2000, quando passou a ter nos sábados à tarde, domingo à tarde, banheira do Gugu, literalmente putaria, nas tardes de sábado e domingo da TV aberta. Entre aspas, músicas, né? Como Na Boquinha da Garrafa, da atual evangélica Carla Pérez, que se diz serva de Jesus e se orgulha de ter uma filha lésbica, né? Quer ser lésbica, ok, tudo bem, mas é que vai completamente contra as crenças religiosas dela e ela esconde esse conflito, né? Ou seja, tudo é jogo de interesses. A cornice naquela época, a hipocrisia, a hipergamia, as traições das mulheres existiam. Existiam sim nos anos 70, 80, 90, mas ficavam bem ocultas. A diferença de hoje é que atualmente esse comportamento nojento é aplaudido. Naquela época era repelido. Mulher que era descoberta por trair o marido ficava muito mal falada na sociedade. Inclusive por aquelas mulheres que diziam nunca traiu meu marido, mas viviam sonhando em ter o galã da novela das 9 tocando na campainha dela. Enfim, era como hoje. Porém, na infância, naquela época, as pessoas eram bem mais inocentes, bem mais puras. Quem fosse assistir um filme de terror, pasmem, o filme era de terror.
Se fosse um filme de ação, assistia ação. Se fosse drama, assistia filme de drama. Se fosse filme de comédia, assistia filme de comédia. Como, por exemplo, o filme Corra que a Polícia Vem Aí, ou Apertem os Cintos, o piloto sumiu. Hoje todo filme de ação é de lacração. Todo filme de comédia é com ideologia de gênero. Todo filme de terror é com racismo. Todo filme de guerra é sobre soldado gay. Não tem mais gênero nem nos filmes, como não tem mais gênero nem nas pessoas. Mas quer queira, quer não, o universo é binário. Tem em cima, tem embaixo, tem esquerda, tem direita, certo, errado, homem, mulher. Retirar o gênero das pessoas e até o gênero dos filmes, como ação, comédia, guerra, e deixar tudo como tema ideologia de gênero e política, é uma forma de moldar a sociedade e ser escrava. A sociedade ser escrava achando que está sendo senhora. Por isso que as pessoas se acham empoderadas e detentoras de direitos, quando na verdade só estão fazendo o que é mandado que elas façam. Elas só estão pensando que é mandado que elas têm que pensar. Nesse filme que eu citei, Corra que a Polícia Vem Aí, me lembrei agora, tem uma cena que o bandidão diz que o pior assassino é aquele que não sabe que é assassino. Porque eles tinham uma tecnologia de hipnotizar pessoas para fazer as pessoas serem assassinos por eles. Assim, a atual pior pessoa é aquela que é escrava e pensa que é senhora do próprio destino. Naquela época era tudo muito mais inocente. Apesar de ter a mesma hipergamia das mulheres de hoje, só que naquela época elas tinham medo de serem descobertas, porque putaria não era estimulada não, bem pelo contrário. Ser criança nos anos 80 tinha uma coisa especial. Nas aulas de matemática se estudava matemática, nas aulas de história se estudava história, nas aulas de geografia era geografia. Nas aulas de língua portuguesa se aprendia a escrever e falar corretamente. Hoje as aulas de língua portuguesa são ideologia de gênero e feminismo. Nas aulas de matemática se aprende que 1 mais 1 é igual à sociedade patriarcal. Nas aulas de geografia é só mulheres nunca puderam ter espaço. Nas aulas de história, mulheres sempre foram oprimidas. É uma coisa que chega a ser nojenta, não se estuda mais. E isso é coisa da esquerda política. Mas a direita política é a mesma coisa no ginocentrismo, tá? Eu não estou dizendo que a direita é boa, não. Foi a direita que fez a Maitê Proença receber R$274 mil por mês com o nosso dinheiro, que estamos pagando isso para ela. Esquerda e direita vai tudo atrás de votos, para se manter no poder. O patriarcado daquela época era ginocêntrico, tanto quanto hoje o esquerdismo é ginocêntrico. Aquilo que der votos, como é o voto das pessoas emburrecidas, vai ser estimulado. Né? Se as pessoas querem hoje a putaria, então dá putaria para as pessoas que elas votam e em troca elas dão voto. Mas enfim, como era ser criança nos anos 80 e como era ser adolescente nos anos 90? Ser criança nos anos 80 era ir na casa do amiguinho e gritar: "Ô fulano, vem na rua brincar." Fulano gritava lá de dentro: já vou, só achar a bola." Pois é, se jogava a bola. Tinha uns riquinhos, filhos de gente mais riquinha, que eles tinham um brinquedo chamado Autorama. O Autorama era uma pista de plástico de uns 50 centímetros por 30 centímetros, mais ou menos, 2 carrinhos correndo. Funcionava a pilha. Olha que tecnologia, não tinha que empurrar o carrinho. Era ficar olhando os carrinhos correrem naquelas pistinhas ali enquanto a gente apertava um botãozinho. Isso era divertido demais, as horas passavam assim rápido. A gente ria, brincava, porque a imaginação funcionava, o cérebro era estimulado. Eu tive um amigo de infância que ele tinha um Autorama, mas é porque ele era de família rica. Ele era filho de gerente de banco. Uau, gerente de banco. Naquela época, quando o gerente de banco entrava na fila do pão, ia na padaria, tá na fila do pão,
As pessoas davam a vez para ele de tão, entre aspas, importante que era ser um gerente de banco. Os gerentes de banco sempre moravam nas melhores casas da rua. As casas de todos eram simples, na melhor das hipóteses era mista, de madeira e cimento, e isso nos bairros bons. As casas dos gerentes de banco eram totalmente de cimento, era tudo de alvenaria. E essas casas de gerente de banco tinham um gramado, sempre aparado por jardineiro. Hoje, gerente de banco é um mero vendedor de seguros. Na mesma agência tem 200 gerentes, tem gerente para tudo que é coisa. E no final das coisas, nenhum gerencia nada. Qualquer coisa que tenha que resolver, nenhum desses 200 gerentes resolve nada. E naquela época, brincar de carrinho. No Natal a gente ganhava carrinho de brinquedo, de plástico, sem pilha. Para brincar, a gente amarrava um cordão no carrinho e saía puxando na rua. E quem não tivesse um carrinho, os pais não conseguiram dar um carrinho no Natal, era fácil. Era pegar um pneu velho, abandonado, e sair empurrando o pneu na rua. E ninguém ficava dizendo que o fulano é mais pobre ou é mais rico, porque um tem autorama e o outro empurra o pneu. Não tinha isso de pobre contra rico, rico contra pobre. Não era assim como falam, não, tá? De branco contra negro, negro contra branco, não era bem assim. Os meus amigos, a maioria deles eram negros, né? Não tinha problema nenhum. Eles até me chamavam de Gasparzinho, porque eu era o branco no meio dos pretos, e nunca levei isso para lado ruim. Não é assim como falam hoje, não. Aí, aliás, ali nessa turminha tinha até corrida de pneu e era divertido demais. Passava-se a tarde de sábado todinha empurrando um pneu na rua e ainda ia numas ladeiras, numas ruas para baixo, deixava o pneu ir correndo e aquele pneu ia. E a gente fazia corrida de pneu, tá? Os dois, três, quatro meninos ali largavam um pneu ao mesmo tempo para ver qual é o pneu que chegava primeiro. E tinha que fazer marca no pneu, porque na descida da ladeira um pneu ia batendo no outro, depois ninguém mais sabia de quem era o pneu, então a gente fazia uma marquinha no pneu, um fazia um X, esse é o meu, o outro pegava uma faca, criança brincava com faquinha, pegava a faquinha, fazia um círculo, né? Esse que tem o círculo é o meu. Era divertido demais. O cachorro brincava junto, tá? O cachorro ia na rua, o cachorro não vivia dentro só do apartamento. Pneu com água, se tinha dengue naquela época, eu não me lembro, porque nem eu, nem amigo meu nenhum teve dengue. Ou o mosquito não picava, ou se picava não dava doença, porque a imunidade nossa era altíssima. A gente em açude, brincava de nadar, brincava de pé no chão, não tinha tênis. Quando a gente ganhava um quichute, depois pesquisa aí no YouTube por quichute anos 80, era para ir na escola. Para brincar na rua era de chinelo de dedo, e aí tirava o chinelo, ficava segurando nas mãos e corria de pé no chão mesmo. No barro, num pantano, lajota, onde tivesse. Para curar, a gente se machucava, ficava com o joelho machucado, caía, se ralava o cotovelo. Para curar essas feridas era utilizado mertiolate. Doía uma barbaridade aquele mertiolate, não era spray, era uma pazinha que passava na mesma ferida de muitas pessoas. Ou então era colocado álcool em cima, que na época o álcool era de 96,5 GL. Atualmente falou-se aí na pandemia para usar álcool 70%, senão não mata o Covid. Porque o álcool é de 42%, né? O GL do álcool atual, para não causar incêndio. Naquela época a gente usava álcool 96,5% mesmo, era usado para acender fogo no fogão a lenha, para fazer fogueira e queimar o lixo no quintal da casa, e não tinha incêndio não tinha esse alastro de incêndio como começaram a dizer nos anos 2000, quando começou os anos 2000, depois começou o ano 2010. Tudo isso foi balela, para vender água como se fosse álcool. Mertiolate hoje é spray, incolor, porque senão a criança pode ficar traumatizada com a dor. Aí depois, quando cresce, encontra a dor na vida adulta,
e não sabe como lidar com a dor, tanto física quanto emocional ou qualquer outro tipo de dor. Naquela época, o mertiolate era doído e ainda ficava uma mancha alaranjada no joelho, cotovelo, que não saía antes de uma semana, nem com 3 banhos por dia durante uma semana, mas curava a ferida. Naquela época, a taxa de hormônios masculinos nos jovens de 15, 16 anos era de 1.800 a 2.000. Hoje está entre 200 e 300 nesses filhos de Emissol. Naquela época, menino era menino mesmo. Era trepar em árvore, cair da árvore, quebrar o braço, engessar e ir para a escola do mesmo jeito. E ainda achar isso o máximo, né? Oh, quebrei o braço. E tá tranquilo, vai para frente, não vai perder o braço. Só tá engessado ali um mês e meio. E chegava na escola, os outros guris ainda escreviam no gesso. Escrevia nome, um outro menino escrevia o nome no gesso daquele que estava com o braço engessado. Era muito bom. E quanto à adolescência nos anos 90? Era ouvir Bad is Burning, Don't Let Me Be Misunderstood, Save a Prayer, tantas outras músicas. Não tem nada a ver com Luísa Sonza de atualmente, não tem nada a ver com Ludmilla, com Jojo Todinho, não tem nada a ver com essas tranqueiras. Eu fui morar em Porto Alegre quando eu me formei na época se chamava segundo grau, hoje é ensino médio. Me formei com 16 anos e uma linha nas costas fui para outro estado, morar em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Os meus amigos também foram para outras cidades, tanto cidades aqui quanto de Santa Catarina, quanto cidades em São Paulo, Mato Grosso do Sul. Cada um foi procurar a sua vida. Isso com 16 anos. 16 para 17 anos, sair de casa e fazer a vida. A gente se comunicava por carta. Claro, na época não tinha celular. Telefone era o telefone de disco. Discava, não era nem tecla, era disco, tinha que discar o número. Mas telefone, celular, ninguém tinha. Nem existia. E existia, mas era restrito a grupos militares, enfim, não vem ao caso. Para a sociedade civil, quem tinha telefone de disco era ricaço. Então a gente se comunicava por carta mesmo, correios. Era escrever a carta, colocar nos correios, esperar 15 dias para chegar lá no destinatário, meu amigo. Aí o meu amigo lia a carta, respondia, colocando nos correios, e a resposta dele levava mais 15 dias para chegar até mim, ou seja, entre a minha carta para ele até a resposta dele para mim era um mês, 30 dias. Hoje é instantâneo por mensagens. Mas, e que bom que é instantâneo, por mensagens, comunicação rápida. O problema é que quando algo é muito, o valor some. Tudo que está demais fica com pouco valor. Foi o que aconteceu com mulheres. A oferta de sexo é tanta, se objetificaram tanto que perderam valor. Mulher não tem mais valor. Não tem mais nenhum. Se houvesse ouro, estou falando do metal ouro, se houvesse ouro em qualquer lugar, qualquer esquina, vai ali, pega 1 quilo de ouro que está junto com outras pedras, o ouro perderia o valor. Na época, era raro ter uma TV, né? Então se dava valor à TV que tinha. Por exemplo, uma TV de tubo de 20 polegadas era vendido em 10 prestações de R$ 59,90 na promoção. Isso já estava na época dos reais, porque já era 1995. Na promoção, 10 vezes de R$ 59,90 em 1995. Se você for no site do Banco Central, eu fui aqui agora, e fizer a atualização, vai ver que dá R$ 600 hoje. Ou seja, uma TV de tubo 20 polegadas era vendido por 10 prestações de R$ 600 cada prestação. Total de R$ 6.000 por uma TVzinha de 20 polegadas de tubo. E ela tinha um grande diferencial, por isso que ela era tão cara. Ela tinha controle remoto, porque as outras tinham que ir na TV e girar um botão para achar o canal que quisesse. Videocassete era caríssimo. Ir na locadora, escolher 3 filmes, quem conseguia comprar o videocassete e assistir no final de semana,
era assim, uma coisa sensacional. Só não dava para fazer todo final de semana, porque alugar uma fita de vídeo na locadora era caro. Hoje no streaming se acha filme a rodo, a todo momento. Só que esses filmes não têm mais valor, até porque os filmes de hoje não têm história, só ideologia. Naquela época, alugar um filme era coisa para chamar os amigos, fazer um baldão de pipoca, assistir todo mundo junto. E com detalhe, né? Quando a fita cassete travava ou enrolava dentro do videocassete, aí era puxar, ajeitar, alinhar, mas tudo certo. Cara, era divertido. Era divertido demais. O computador, no meu caso, que eu tinha era um TK-95. Depois procure aí, TK-95, microdigital TK-95. Tinha um gravador e para ler os programas eram com essas fitas cassete de música. Levava 15 minutos para ler um joguinho qualquer de 8 bits como o jogo da cobrinha. Foi, aliás, fazendo aqui um parênteses, foi em um TK-95 que eu aprendi a programar. Eu sempre gostei disso, desde criança. Mas foi com 13 anos de idade que eu aprendi a programar em um TK-95. Até que lá, futuramente, eu me formei em ciências da computação, né, tenho mestrado, enfim. Não são como os devs atualmente, porque hoje tudo tem demais. Então tem os devs, os developers de atualmente. Eles só copiam e colam códigos mal feitos por inteligência artificial. Aliás, falando em inteligência artificial, mais um parênteses, essa semana eu fiz um teste com o ChatGPT. No cálculo, ele me informou que uma tarefa levaria 24 horas e 65 minutos. Não são 25 horas e 5 minutos, são 24 horas e 65 minutos. Então imagina como é um código feito por ChatGPT. É uma coisa, enfim. Deixa pra lá. Os tais devs ganham muito pouco, é salário muito baixo, enfim. Mas quem realmente estudou, que foi o pessoal da antiga, que fez as ciências da computação, enfim, eles ganham muito bem, né? Tem o MGTOW involuntário aqui, meu colega de profissão também, né, ganha muito bem, porque a qualidade do produto desenvolvido é estratosfericamente melhor. E isso se vê sim nas empresas. As empresas contratam esses devs para serem garotos propaganda de publicidade lacradora. Mas nos bastidores, quem programa mesmo são os cientistas formados mesmo, 5 anos e meio de faculdade, mais 1 ano de estágio. Anos 90, o que era carro? Era Del Rey, carro de rico, Monza. Aliás, propaganda de carro naquela época sempre tinha um cara de sucesso financeiro indo buscar uma honradinha. Porque sucesso era ter carro Del Rey, ter Monza, sucesso financeiro e, é claro, no banco do carona tem que estar uma honradinha. Isso nos anos 80 até meados dos anos 90. Depois começou a cair tudo. Os carros começaram a ter tanta geringonça que só servia para dar problemas. Virou descartável. Um exemplo, o motor Zetec Rocan, feito pela Ford. Motor descartável, feito para durar 80 mil quilômetros só, quando ele foi feito. Com muita sorte, ele chegava a 120, 130 mil quilômetros. Depois tinha que trocar o carro todo. Porque comprar outro motor era mais colocar um motor no carro era mais caro do que comprar outro carro. As coisas perderam o valor porque começaram a ser demais. É a velha regra da escassez. Naquela época que eu era criança, nos 80, bandidagem perigosa era aquela que entrava no quintal da gente e roubava a mangueira de molhar o jardim. É claro, tinha em todos os estados, mas sobretudo no Rio de Janeiro e São Paulo, a gente via muito na TV, tinham bandidos muito perigosos mesmo, quadrilhas, enfim, favelas do Rio de Janeiro já tinha, mas geralmente eram quadrilheiros de esquerda política que, entre aspas, expropriavam, né? Porque eles não dizem que roubam, eles dizem que expropriam bancos e casas de burgueses. Por burguês, se entenda, por exemplo, como era o meu pai.
Trabalhava 12, 13 horas por dia, mais 4 horas de transporte, de bicicleta, para ir e voltar de bicicleta para a mina. Trabalhava embaixo da mina e voltava. Isso era o burguês, porque ele tinha uma casa e ele sustentava a esposa e 7 filhos. Esse era o burguês, porque ele conseguia dar um carrinho de plástico para o filho no Natal. Mas, enfim, a bandidagem padrão da época era essa de roubar mangueira, roubar galinha ou ferramentas como pá e enxada. Não era violência como é hoje. Naquela época, eu lembro, partida de futebol era em estádio e jogo de futebol se chamava partida. Atualmente, passaram a chamar os estádios de arena, como se lá dentro fossem ter gladiadores. A partida de futebol, aliás, passou a ser chamada de duelo. Aí a mídia esportiva chama de arena, onde vai ter um duelo. Depois, quando as torcidas brigam como se fossem gladiadores, a mesma mídia esportiva diz que violência é ruim, que não é tolerável. Eles mesmos chamam de arena e duelo para o que na verdade é um estádio, uma partida de futebol. Lembro naquela época tinha o Zico, jogador Zico do Flamengo, tinha o Roberto Dinamite do Vasco, né? Era a rivalidade da época, era Zico e Roberto Dinamite. Os jogadores jogavam futebol mesmo. Hoje a gente tem mar que fica fazendo careta na internet, né? E pintando as unhas de roxo. Naquela época a gente estudava para ter conhecimento, faculdade era coisa séria. Hoje tem carro de som passando aí na rua, anunciando a Unisquina que tem mensalidade de R$30 e se forma em 2 anos, e nem precisa ir na faculdade. Ou seja, a distribuição de diplomas, que os governos, tanto de esquerda quanto de direita, usam para dizer que agora muito mais pessoas têm curso superior. É um curso superior em que a pessoa que se formou não tem qualquer qualidade profissional. Isso não fala. Os carros nos anos 70, eu falei do Monza, Del Rey, né? Anos 80, 90. Nos anos 70 tinha o Corcel, o Chevette, o Fusca. Pobre não tinha nenhum deles, tá? A classe média tinha o Chevette. A classe média alta tinha o Corcel. O pobre, se ele tivesse um bom emprego, ele tinha um Fusca. O gerente de banco tinha Corcel. Mas rico tinha Galaxy. E ricaço, como por exemplo aqui na minha região, dono de mina, tinha um Landau. Procura aí no YouTube depois sobre o Landau, Galaxy, Fusca, Brasília, Corcel, Chevette. E uma coisa, os carros na época não tinham cor. Tinha carro laranja, vermelho, azul, amarelo, branco, preto, verde. O azul tinha um azul claro, tinha um azul escuro, tinha um verde claro, tinha um verde escuro, tinha o lilás, tinha o marrom. Hoje carro é tudo branco e cinza, na maioria não tem mais personalidade nem nas cores dos carros. As pessoas têm que pensar exatamente a mesma coisa, comprar carros que são exatamente iguais, até as cores são exatamente iguais. Aliás, por falar em carros, eu vou encerrar por hoje deixando um vídeo da nossa magnífica ministra passeando de moto sem capacete na favela, e dizendo que isso, né, de passear de moto sem capacete é para respeitar as, entre aspas, leis locais, fecha aspas. Ou seja, uma ministra do primeiro escalão do governo se curvando com prazer de se curvar para as, entre aspas, leis do tráfico. E isso, na minha época de infância, seria algo que chocaria tanto a sociedade que certamente o governo cairia. Escolheu mal, mano.